Deixa eu te contar uma coisa, o problema não é a ansiedade. O problema é a forma como você reage à ansiedade e é totalmente possível administrar, controlar ela. E eu vou te provar nesse vídeo aqui. Fica até o final comigo. Tudo na paz, galera? Só vitória, como sempre. Estamos aqui, olha só. Novo cenário, eu vou testar alguns novos cenários, novo estilo de vídeo também. Por quê? Porque é 2025, ano novo, vida nova, bora pra cima, beleza? E por que eu quero falar um pouco sobre ansiedade hoje? Porque todo mundo é ansioso, fato. Mas afinal, o que é ansiedade de fato? Né? Todo mundo fala um pouco de ansiedade, mas beleza, vamos definir o que é ansiedade. Ansiedade, eu anotei aqui, é um pouco de medo, apreensão, preocupação e inquietação. E a gente tem que diferenciar a doença ansiedade, né, o ataque de ansiedade, para a ansiedade natural, que todos nós temos. A doença é uma doença, a pessoa tem um ataque de pânico, é muito perigoso, tá? Não é porque você ficou ansioso uma vez que necessariamente é um ataque de pânico ou de ansiedade. Porém, a ansiedade natural, todo mundo tem e pode despertar a qualquer momento. Inclusive, pode estar despertando você nesse vídeo. Por quê? Porque você não deixou o like ainda, pô. Você está me deixando ansioso com essa parte. Deixa o teu like. Deixou? Deixou? Então bora pro vídeo. Então, eu gostei muito de uma definição que eu vi, cara. A ansiedade como um sistema de alerta interno. E é muito interessante porque a ansiedade, ela é algo que é antigaço. Para você ter noção, os nossos antepassados precisavam da ansiedade para sobreviver. Não é uma loucura? E por que isso? Porque imagina o seguinte, imagina lá uma pessoa no meio da floresta, tá caçando ali comida, tá com seu arco e flecha, com a sua lança, aí de repente ela ouve um barulho no meio do mato. Irmão, do nada, do meio do mato, pode sair um urso e matar essa pessoa. E aí, famoso game over. Então, o que acontecia? Pra pessoa ela não morrer, o sistema de alerta dela ligava. Então, ela começava a ficar vigilante. Ela começava a pensar o tempo todo. Ela respirava mais forte, o coração dela batia mais rápido. Pra quê? Pro instinto dela de lutar ou fugir começar a acionar. O que é o instinto de lutar e fugir? É quando você está numa situação de perigo e você precisa escolher entre lutar ou fugir. Você se deparou com um urso. Ou você luta ou você foge. Então, a ansiedade ela começava a trabalhar no corpo e na alma dos nossos ancestrais para que eles pudessem sobreviver. E também a ansiedade ela é muito baseada na pergunta e se? E se der errado? E se faltar comida no inverno? E aí eles começavam a estocar comida no inverno. Putz, e se chover? Então eu construo um abrigo. Tá, mas se a ansiedade ela foi tão importante, de onde que ela se tornou um problema? Por que de um dia pro outro a ansiedade saiu de melhor amiga para pior inimiga? Surge um outro problema, o domínio da ansiedade. Qual que é o principal e grande problema da ansiedade? Presta atenção nisso, que isso é muito importante, sabe, para esse vídeo. O problema da ansiedade é quando ela começa a nos dominar. Então ela começa a dominar a nossa mente, começa a nos fazer agir compulsivamente. Então a gente vai fazendo um monte de coisa errada, e aí, né, já viu que então a ansiedade ela faz a gente agir sem pensar e principalmente, essa é uma palavra-chave que eu quero tocar, ela nos faz agir de forma precipitada. Ou seja, tem um timing para aquela coisa acontecer e a gente não toma esse timing. Por exemplo, tá? Você que tá aí do outro lado me assistindo, a probabilidade de você ser jovem é muito grande. Muitas das perguntas que os jovens fazem, e que eu também já me fiz, é com quem que eu vou namorar. O problema é quando a ansiedade ela começa a trabalhar nisso, a gente começa a ficar desesperado, a gente fica assim, não, preciso namorar, preciso arrumar alguém, vou arrumar alguém, e aí você toma a atitude precipitada. Aí você vai namorar no tempo que não deveria, sem as condições que deveria, uma pessoa que você não conheceu nem o mais importante da pessoa para poder namorar ela, e aí você se lasca nisso. Então a gente começa a tomar decisões de forma muito apressada. Inclusive tem um provérbio que fala a bênção antecipada se torna uma maldição. Mais ou menos assim, tá? É porque eu não tô aqui com a referência. Então olha só que loucura, galera. Tem tantas bênçãos que Deus quer nos dar, só que por a gente deixar a ansiedade nos dominar, a gente acaba precipitando, a gente toma decisões erradas, apressadas, e o que era para ser bênção acaba se tornando maldição. Mais do que isso, a ansiedade ela começa a roubar a nossa fé em Deus. Porque a gente fica tão preocupado, por exemplo, com qual faculdade a gente vai fazer, a gente vai pesquisando tudo, a gente vai decidindo tudo, e a gente às vezes esquece de uma resposta divina. Às vezes a gente esquece que Deus tem algo preparado para nós. Então a ansiedade ela faz a gente perder essa fé. A ansiedade faz a gente querer fazer tudo, e sendo que, cara, às vezes o que você precisa é confiar em Deus, velho. E é exatamente isso que a gente tem que tomar cuidado. Em Eclesiastes 3:1 diz que para tudo há uma ocasião certa, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. E em Jeremias 29:11 diz: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não lhes causar dano. Planos de dar a vocês uma esperança no futuro. Ou seja, galera, o que isso está querendo dizer? A pressa, ela se opõe ao plano de Deus. Porque Deus ele tem um plano grandioso, mas isso não vai ser feito de qualquer maneira ou feito de maneira apressada. Ou no tempo que a gente acha que tá bom. Vai ser feito no tempo que deverá ser feito. Há uma ocasião certa para tudo acontecer. Há uma ocasião certa para a gente namorar. Há um tempo certo
pra gente decidir em que faculdade a gente vai entrar ou se não vai entrar numa faculdade. Então, a ansiedade, ela é um problema. Ou será que a ansiedade não é o problema? A verdade é que a ansiedade, ela de certa forma é benéfica. Por quê? Ela nos ajuda a prevenir erros. Por exemplo, quando você for fazer uma prova, você tá muito ansioso para fazer aquela prova, você tá com medo de esquecer a fórmula, você pode revisar a fórmula mais 3 vezes, aprender ela de fato, você não vai errar na prova. Então, a ansiedade, ela valeu nesse caso. Então, o problema não é a ansiedade. O problema é a forma como a gente reage à ansiedade. O Paulo Vieira, ele tem uma frase sensacional que é: todas as emoções valem, porém tem que ser a emoção certa, no tempo certo e com a intensidade certa. E qual que é o problema da ansiedade? A gente tá errando na intensidade da ansiedade. Então, o grande ponto da ansiedade é: tem como controlar ela, tem como administrar a ansiedade e ser menos ansioso e conseguir tomar a atitude certa no tempo certo. Porque, querendo ou não, a gente nunca vai deixar de ter ansiedade. O que me deixa ansioso são esses mosquitos aqui em casa. Isso me deixa bem ansioso, de fato. E olha só, o primeiro passo para você começar a administrar a sua ansiedade, com quem você vai casar, com que idade você vai casar, qual faculdade você vai fazer, se vai morar no Brasil, se vai morar em outro país, qual que é seu propósito, seu ministério. O primeiro passo para a gente resolver essas questões de ansiedade é entender que existe um plano maior. Olha só, eu gosto muito desse versículo aqui, eu acho que ele se encaixa perfeitamente, que é João 10:10. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Aqui Jesus está falando assim, olha, o ladrão, ele vem para te destruir, mas eu vim porque eu tenho uma vida abundante e plena para te entregar. Então olha só que loucura, galera. Jesus, ele tem uma vida espetacular pra gente. Então saiba, uma vez eu ouvi uma frase, eu vou botar o nome da pessoa aqui que diz essa frase aqui embaixo, porque eu não lembro de cabeça. Mais ou menos o seguinte, tá? Eu não sei todos os caminhos que eu sigo, mas eu sei quem me guia. E, cara, eu acho que é exatamente a parada, sabe? Talvez você não saiba exatamente qual é o seu propósito, ou se você vai morar fora do país, ou que faculdade você vai fazer, ou que profissão você vai fazer, ou com quem você vai casar, mas saiba de uma coisa, Jesus, ele tem um plano maior pra gente. E ele já falou, é um plano de vida abundante, um plano de vida pleno. A gente tem que tomar muito cuidado com 3 pontos aqui: da passividade, da atividade e da hiperatividade. A passividade é eu ficar parado esperando que essa vida chegue até mim, mas não vai acontecer isso. Só que também a gente não pode ir pela hiperatividade. O que é essa hiperatividade? É achar que eu sozinho vou conseguir. Que é o que a ansiedade nos faz pensar, muitas das vezes. Que é o que, irmão, se eu não botar a mão na massa, não vai dar. Então a gente tem que tomar cuidado pra não centralizar tudo e falar, irmão, eu vou fazer tudo e tudo vai dar certo. Cara, não vai acontecer, velho. Você tem que seguir um caminho, é fato. Você tem que fazer, você tem que trabalhar. Essa é a atividade, porém, entendendo que não é na nossa força que essa vida vai vir até nós, mas é na vontade de Jesus. E quando a gente começa a trabalhar nisso, quando a gente começa a corresponder, a seguir os princípios que vão nos levar a essa vida, aí essa vida chega. Porém, não vai ser com a hiperatividade do vou fazer. Não vai ser assim, meu querido. Mas eu vou deixar bem claro, tá? Não é com passividade também. Então, quanto mais você entende que Jesus, ele tem um plano maior pra nós, que ele tem uma vida maravilhosa, cara, mais a gente começa a relaxar. E aí a gente começa a pensar, cara, eu não sei em que cidade eu vou morar, mas eu sei que Jesus sabe e que ele vai me falar. Eu não sei o quão difícil vai estar aquela prova e se eu vou tirar 10, mas eu sei que na hora da prova Jesus vai me ajudar. Então, cara, a gente começa a perceber essas coisas e a gente começa a ficar mais calmo. E é exatamente esse o próximo ponto que eu queria falar. Falar sobre falar. Vamos continuar, João. Porém, capítulo 16, versículo 2. Última ceia. Jesus, ele tá conversando ali com seus discípulos. Ele tá ali falando, olha, galera, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo outro, mas fiquem calmos, vai dar tudo certo. Aí Jesus, ele fala o seguinte para os discípulos: tenho ainda muito o que dizer, mas vocês não o podem suportar agora. Cara, isso é muito forte. Por quê? Porque Jesus, ele tá falando basicamente o seguinte: cara, eu quero falar muita coisa, porém, se eu falar agora, vocês não vão entender, vocês não vão suportar, não tá no tempo adequado. A gente tem que entender isso. Jesus, ele quer nos revelar qual profissão é pra gente começar. Se a gente vai empreender ou se a gente vai trabalhar numa empresa. Jesus, ele vai te falar se é pra gente namorar agora ou esperar. Jesus, ele quer falar. Isso é fato, ele quer, mas existe o tempo certo, existe o timing. Essa palavra é muito importante para a ansiedade. O timing, o tempo. Tem que ser no tempo certo. Tem o tempo certo para tudo. E tem o tempo certo para Jesus falar. Jesus, ele quer falar, ele vai falar, só que no tempo certo. E isso começa a deixar a gente mais tranquilo, do tipo, cara, o que eu sei é exatamente o que eu preciso saber. O que Jesus falou não é menos do que eu precisava saber. Ele falou exatamente aquilo que eu precisava ouvir. E quando chegar amanhã ele vai falar exatamente o que eu preciso saber, o que eu preciso ouvir. E quando der ano que vem ele vai falar exatamente aquilo que você precisa ouvir. Porque nunca vai faltar revelação. Isso é muito interessante. Porque nunca vai acabar nossas dúvidas. Por exemplo, você tá muito ansioso para descobrir qual é o seu propósito. Aí Jesus, ele fala para você, olha, seu propósito é pregar para jovens. Aí você vai pensar assim, caraca, entendi, é para pregar para os jovens. Aí você vai pensar, mas quais dos 5 ministérios eu sou? Será que eu sou pastoral, evangélico, profeta, apostólico ou mestre? Aí você pergunta para Jesus, e aí Jesus fala, seu chamado é de pastoral. Aí você pensa, pô, legal, vou pregar para os jovens e vou ser pastor. Legal, maravilha.
Mas será que eu vou ser pastor no Brasil ou numa igreja da Europa? Ou numa igreja dos Estados Unidos? Aí você pergunta pra Deus e Deus fala, meu filho, você vai ser pastor na Europa. Qual país da Europa? Aí Deus fala, na Inglaterra. Em qual cidade da Inglaterra? Em Londres. Mas qual igreja de Londres? Então você começa a perceber que nunca vai acabar as dúvidas. Nunca vai acabar os nossos questionamentos. E tá tudo bem. É uma coisa natural do ser humano. A gente não sabe tudo. Nós não somos oniscientes. Nós não somos oniscientes, mas sabemos de uma coisa. Que no tempo certo, Jesus ele vai falar exatamente o que a gente precisa ouvir. E isso é maravilhoso. Porque quando chegar amanhã, ele vai falar o que eu preciso ouvir amanhã. E se você tá com dúvida, por exemplo, de qual faculdade você vai fazer, quando chegar o tempo certo, Jesus ele vai te falar. E aí se você quiser mais detalhes, você vai perguntar, e aí no tempo certo Jesus vai te falar. E aí a gente começa a entrar no estágio da fé. E para falar de fé, eu queria falar de um homem. Mas não de qualquer homem. Quero falar de uma máquina. Quero falar do cara que tem 2 A's no nome. 2 não, ele tem 3. Abraão. Cara, a pessoa que tem 3 A's no nome, ela é muito braba, velho. Abraão era surreal. Cara, eu acho que Abraão, ele se encaixa muito nesse exemplo de ansiedade, fé, paciência. Quando o Abraão ele foi chamado para sair da cidade, ser pai de multidões, cara, não foi no mesmo dia que ele teve Isaac, velho. Não foi no mesmo dia. Passou anos até ele ter Isaac. Só que aí, nesse meio tempo, ele ficou tão preocupado, ele estava com tanto medo da promessa de Deus não funcionar, que ele decidiu fazer Ismael com Agar. Então, olha só, Abraão, ele deixou se levar pela ansiedade. Ele agiu de forma precipitada. Então, cara, quando Deus nos fala algo, velho, a gente tem que ter paciência naquilo que Deus falou. Às vezes pode acontecer da noite pro dia, claro que pode, pô. Eu não tô aqui para encaixar Deus. Olha só, isso é muito importante. Deus não fica dentro de uma caixa. Se Deus falar um negócio agora, ele quiser fazer agora, ele vai. Mas se ele quiser te falar hoje e fazer daqui a 10 anos, ele vai falar hoje e fazer daqui a 10 anos. Mas então, qual que é o principal ponto disso? É a nossa paciência. E Abraão também, ele mostra muito sobre qual voz a gente vai ouvir. Porque a realidade é que a ansiedade, ela é um overthinking, ela é um excesso de pensamentos, um excesso de voz. Então, tem a voz do nosso pai falando com a gente, a voz da mãe, a voz do irmão, a voz do cachorro, a nossa própria voz, a voz do outro, a voz do amigo, a voz do outro amigo, a voz da amiga, a voz da outra amiga. E mais do que isso, a ansiedade, ela vai criando vários cenários, várias vozes, e a gente vai ficando confuso sobre qual voz ouvir. E Abraão, ele nos ensina que a gente tem que ouvir a voz de Deus. Porque a realidade é que Abraão, ele ouve uma voz de Deus, talvez no momento mais inesperado da sua vida, porque ele já estava velho, já estava casado, já tinha uma vida bem... Não gosto muito dessa palavra, mas eu vou usar, mas vocês vão entender, né? Ele já tinha uma vida bem mais estável e equilibrada em Ur dos Caldeus. Cara, ele ouviu e ele decidiu seguir essa voz. Então a questão é, a gente tem algumas vozes para ouvir. A gente pode ouvir a ansiedade, a gente pode ouvir a Deus. É melhor a gente ouvir a Deus, porque a ansiedade, ela está no nosso imaginário. Imagina o seguinte, você está numa praia, aí você ouve um barulho na água, aí você começa a ficar assustado. Aí você pensa assim, rapaz, se for um tubarão. Você começa a pensar, putz, é um tubarão, um tubarão, um tubarão, um tubarão. Você decide mergulhar. Na hora que você mergulha, abre o olho dentro da água, né, que eu sei que é possível, você vê que não tem nenhum tubarão. Cara, aquilo era puramente ansiedade, velho. A ansiedade, ela cria cenários imaginários. É diferente, por exemplo, você tá na praia e efetivamente um tubarão. 80% dos seus problemas, das suas preocupações, nunca vão virar realidade. Porém, a voz de Deus não é sobre aquilo que pode acontecer. É sobre aquilo que ele já planejou e que vai acontecer. Só depende da nossa resposta, entende? Esse é o principal ponto. É a confiança em Deus. Já falar, cara, se Deus me falou isso, então vou seguir por esse caminho. Porque mais importante do que ouvir a voz de Deus é confiar na voz de Deus. A gente às vezes fica tão pensando, cara, eu quero ouvir a voz de Deus. E realmente, velho, isso é importante. Busque ouvir a voz de Deus. Busque o discernimento da sensibilidade espiritual. Mas não é só ouvir, velho. É ouvir a gente seguir nessa direção, seguir nesse caminho, cara. E novamente eu volto para Abraão, para a ansiedade, para o caso com Agar, que teve Ismael. Cara, ele ouviu a voz e ele estava seguindo. Mas ele deixou se levar pela ansiedade, ele se deixou levar pela pressa. E aí o que aconteceu? Ele fez Ismael. E depois tem um problema com Ismael, com Israel, com Isaac. E mais do que isso, Ismael vem a ser o país da Palestina. E Isaac vem a ser o país de Israel. E até hoje, Palestina e Israel brigam, guerreiam entre si até a tampa, até a morte precisar. A ansiedade de Abraão criou um problema mundial, velho. Perceba como que não confiar em Deus nos afeta e afeta também quem está ao nosso redor. Já parou para imaginar quantas pessoas que estão esperando o cumprimento do seu propósito para que elas sejam salvas, restauradas, para que Deus use para abençoar a vida delas? E se você não confia em Deus, você deixa a ansiedade te dominar, cara, essas pessoas estão sendo perdidas. Só que, cara, isso tudo é maravilhoso, isso tudo é bonito, isso tudo é maneiro, só que tem um grande problema nisso. Não é fácil. É muito fácil a gente falar que vamos confiar em Deus, vamos ouvir a Deus, vamos seguir, vamos confiar no plano maior. Só que na prática, quando a ansiedade bate, a gente fica desesperado. E aí a gente começa a afundar. A gente começa a agir de forma precipitada. A gente percebe que a gente fez um Ismael. Aí a gente percebe que a gente está igualzinho com Pedro. A gente começou a afundar na água. A gente deixou a ansiedade, o medo, a preocupação de dominarem. Ao invés da gente estar caminhando sobre as águas, a gente está começando a afundar.
E uma hora a gente vai afundar tanto que a gente vai afogar. Então é muito bonito a gente falar sobre confiança em Deus, porém, realidade que não é fácil. E que, querendo ou não, por mais que a gente saiba disso, por mais que a gente aplique várias vezes, pode ter certeza, muitas das vezes a ansiedade ela ainda vai te pegar. A ansiedade ela consegue nos cercar a ponto da gente falar, irmão, o que eu vejo é ansiedade. O que eu vejo é que essa situação está fadada ao fracasso. Mas qual que é o ponto em comum entre Pedro e Abraão? O ponto em comum disso tudo é que Deus, ele sempre esteve lá. Quando Abraão fez Ismael, realmente foi um problema. Porém, anos depois, nasceu Isaac, o verdadeiro filho da promessa. Verdadeiro filho de Abraão com Sara, que deu uma linhagem a Israel inteira, que veio Jesus dessa linhagem. Quando Pedro ele começou a afogar e que parecia que não tinha mais saída porque ele estava no meio da tempestade, veio uma mão, segurou e puxou ele para fora. E Pedro viveu. A ansiedade, ela pode tentar nos dominar com toda a força, mas Deus ele sempre vai estar lá segurando nossa mão, falando confia em mim. Porque no momento que a gente confia em Deus, não importa a ansiedade que venha, aí ele vai segurar nossa mão, vai nos levantar, vai nos guiar, vai nos direcionar. E Deus, ele é o nosso herói, velho. Quando a ansiedade ela está nos afogando, Deus é quem nos puxa para fora do mar. Quando a ansiedade nos faz tomar uma atitude errada, nos faz gerar Ismael, Deus nos faz gerar Isaac. Confiar em Deus não é fácil, de fato. Só que pode ter certeza, é o que mais vale a pena. No momento que você estiver em dúvida, pode ter certeza que Deus está lá. E que Deus ele vai trabalhar na sua mente para que você confie nele. Porque no final das contas, Deus ele tem o melhor para nós. Deus ele não é um bom pai. Deus ele é um perfeito pai. Então Deus ele nunca vai deixar você necessitado, sem te dar ferramentas, sem te dar um escape. Ele nunca vai deixar a gente passar por uma tentação maior do que a gente consiga suportar. E quando a gente está fraco, Deus ele é a nossa força, porque a alegria do Senhor é a nossa força de fato. E quando a gente está preocupado, e quando a gente está ansioso, Jesus ele deixou um dos melhores presentes da história para nós. Em João 14:27 ele diz o seguinte: deixo a paz a vocês. A minha paz dou a vocês. Não a dou como o mundo a dá. Não se perturbe seu coração, nem tenham medo. No momento que a gente está preocupado, que a gente está ansioso, Jesus ele já deixou um presente para nós. A plena paz dele. A paz perfeita. E quando a gente está preocupado, ele é a nossa paz. E não importa as dúvidas que você tenha, Jesus ele está contigo. E ele te dá paz. Não importa qual momento você esteja passando, o que você fez. Jesus, ele nunca vai te abandonar. Jesus, ele está sempre de braços abertos te esperando. E na hora que você abraça ele, toda ansiedade sai do seu coração. Toda preocupação sai da sua mente. O medo não te domina mais. Porém, o que te domina definitivamente é a paz dele. E não importa as dúvidas que venham, você sabe que Jesus, ele está do seu lado. Que o Espírito Santo vai te guiar. E que Deus sempre será um bom pai. Essa é a chave, entende, galera? Quando a gente confia em Deus, a paz dele reina em nós. Eu não sei porquê, velho. Mas você ainda tá aqui. Você não deu like, ser humano. Você não deu like, você não se inscreveu. Então na hora que você se inscreve, tá vendo esse sininho aqui? Tá vendo? Ó, toca o sininho, toca o sininho. Aperta o sininho. Por quê? Porque no momento que você apertar o sininho, na hora que eu soltar um vídeo, você vai ver esse vídeo. Vai acompanhar em primeira mão o vídeo. Você vai poder falar, putz, fui o primeiro a dar o like. Galera, muito obrigado por estar comigo aqui até o final. E até o próximo vídeo. Valeu!